Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ufa, o Grêmio está na próxima fase da Copa do Brasil. Mais do que isso, voltou a vencer. Eu sei que o adversário era o Operário, que está na Série B do Campeonato Brasileiro, mas, gente, nesse momento eu estou aceitando qualquer vitória, ainda mais uma que vale classificação para uma fase que o nosso maior rival não conseguiu avançar. Tudo isso entra no bolo da confiança, o Renato mexeu no time, o Soteldo voltou da praia e decidiu, e tem muito pra gente falar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora se inscrever? Estamos batendo aí a meta de 1 milhão de inscritos. Muito obrigado para todo mundo que acompanha os meus conteúdos aqui há mais de 5 anos. Para você que está se inscrevendo, para você que já se inscreveu, para você que ainda não se inscreveu, por favor, é só o que eu peço. E bora falar dessa vitória do Tricolor. Ufa, 3-1, tomamos um susto, né? Porque saímos na frente, tomamos um empatezinho. Eu pensei, ai meu Deus do céu, não é possível. Mas o Grêmio venceu bem, não tomou... tomou um ou outro sustinho ali, mas... dentro do recorte do jogo, o Grêmio realmente foi superior, porque aí, claro, né, existe uma diferença. E, gente, eu vou falar um negócio para vocês. É claro que eu estou preocupado com o Campeonato Brasileiro. É claro que eu não vou entender aqui que o Grêmio conseguiu uma vitória maravilhosa, espetacular. Para o momento, sim, ela era necessária, ela era fundamental. E vou dizer mais até, sabe? O resultado... era muito mais importante hoje, como sempre, né? Mas vamos lá. É claro que a gente gosta quando o time joga bem e quando, por exemplo, está numa fase bacana, jogou bem, perdeu um jogo, da bola, é do resultado, do futebol, o adversário é melhor, beleza, a gente também analisa esse tipo de coisa. Agora, nesse momento, o Grêmio precisa vencer jogos. E mesmo o de hoje, que não tem a ver com o Campeonato Brasileiro, é claro que o ambiente favorece. Você tem a eliminação do rival na noite anterior, da maneira como aconteceu. Aí você tem uma vitória do Grêmio, você tem alguns jogadores já voltando, você tem um ambiente que favorece, o Grêmio chegando nas oitavas de final, é claro que melhora, é claro que dá um gás. É óbvio que não vai adiantar nada se o Grêmio perder 2 jogos seguintes aí no Campeonato Brasileiro e sofrer de novo, é claro que não vai adiantar. Mas era importante vencer. Pela fase de mata-mata, pela fase que o time está vivendo e também para dar moral, até depois... até mesmo depois da entrevista que o Renato deu no jogo passado, dando aquela chacoalhada, né? Podia pegar mal no vestiário, será que ele combinou com os atletas o discurso que ele ia fazer na coletiva, dizendo que falta vergonha na cara? Hoje ele explicou que essa expressão ela foi genérica, ela foi para todo mundo, porque ele estava com vergonha de chegar no hotel, então a vergonha na cara é de vestir a camisa do Grêmio, ele não individualizou, mas a gente sabe que existem algumas situações, né, que o Renato está descontente com alguns jogadores. O Renato mexeu nas laterais. Mas, segundo ele também, de uma forma mais aí agora, né, de gestão de grupo, porque ele deu a porrada, veio a vitória, agora ele precisa assoprar, né? Porque, claro, ele não pode perder o grupo de jogadores e a gente sabe como o Renato é hábil nesse aspecto. Eu não sei como é a conversa no vestiário, não sei como é que está o clima no vestiário, mas ele bateu muito forte na entrevista passada. Dessa, ele argumentou as trocas pela questão física, pela questão dos muitos jogos, né? O Grêmio preservou alguns jogadores para o jogo contra o São Paulo. Ele sabe que o Cristaldo, por exemplo, é um jogador que estava próximo de estourar e agora sentiu uma lesão. O Galdino sentiu lesão. O Edenilson sentiu uma lesão, saiu no primeiro tempo. Ainda, na verdade, ele sente no primeiro tempo, fica até o intervalo e acaba substituído pelo Gustavinho. E tem jogadores que, enfim, estão para voltar. O Fábio, por exemplo, foi um que voltou, porque ele trocou as laterais, né? Ele tirou o Reinaldo, muito contestado pela torcida, que realmente não vem jogando absolutamente nada. A informação é que o Grêmio está no mercado buscando um lateral esquerdo, porque o Mike que jogou também não é uma solução. O Mike veio do Guarani, é um cara voluntarioso e tal, mas no máximo, assim, tem dificuldades técnicas terríveis. E o Reinaldo está numa fase horrorosa. O Reinaldo, defensivamente, sempre foi carente, deficiente. E ofensivamente, o Reinaldo ainda fazia os seus gols, cobrava pênalti muito bem, bate muito bem na bola. Nem assim o Reinaldo tem ajudado. E na marcação, então, ele está sendo péssimo, horroroso. E o último jogo, né, o jogo contra o Cruzeiro, tomar um gol de cabeça do Ramiro, meio que decretou que o Grêmio precisava de um lateral. Só que hoje o Fábio, voltando de lesão, ele tira o João Pedro, talvez... ele argumentou por isso, tá? Pela parte física, eu espero, porque o João Pedro, para mim, é o melhor lateral direito que o Grêmio tem. Só que aí o Fábio entra, né? O Fábio a gente sabe que na esquerda, por exemplo, é um cara que jogou muito bem na Libertadores, lá naquele jogo contra o Estudiantes, e faz as duas laterais, um cara experiente.
perdeu na bola aérea também, né, no gol do Ronaldo, que foi o gol de empate do Operário. Então, assim, o Grêmio tem um terrível problema na bola aérea e não tem a ver só com os zagueiros, né? Tem a ver com as laterais também. Então ele mexeu, botou o Fábio na direita, o Mike na esquerda e, cara, o resultado não foi o melhor possível. Mas talvez o Reinaldo e o João Pedro tenham sido preservados para o jogo contra o São Paulo, que é na quarta-feira e que o Grêmio precisa desesperadamente vencer. A dupla de zaga foi Jeromel e Kahneman, e quando é muito louco, né? A parada de confiança. Eu sei que o Jeromel tá terminando a carreira e tal, né? Mas aí eu olho e falo assim, Jeromel e Kahneman na zaga, a gente não perde esse jogo. Porque tem sido raro os dois atuarem juntos. Aí você vê um jogo de Copa, um jogo de mata, com o Jeromel capitão, o Kahneman do lado, eu falei assim, não perdemos esse jogo. Mas não perdemos mesmo, porque eles perdem muito poucos jogos na história deles. É que nos últimos anos, em que o Grêmio enfrentou muitas dificuldades, muitas vezes não pôde fazer companhia para o outro. Quando eles estão juntos, e o Jeromel teve algumas antecipações no jogo que foram fantásticas, assim. Ele é impressionante. Aí o meio de campo, o Renato também muda. Porque aí ele abre o meio campo com o PP, que tem toque de bola, mais qualidade, mas o Vila Sante, né? E o Edenilson. O Edenilson sendo meio Cristaldo, finalmente jogando na dele, né? Não é necessariamente a dele, né? O Edenilson funciona mais, na minha opinião, como um segundo homem. Mas ele também foi esse cara de condução de bola, chegou a aparecer em alguns momentos importantes pelo lado direito, né? E acabou sentindo substituído pelo Gustavo Nunes. Na frente, Pavon, Soteldo e Galdino como um falso 9 ali e tudo mais. Cara, não tenho o que falar do ataque, porque o Pavon foi um cara muito envolvido no jogo, como normalmente é. O Renato às vezes marca ele na paleta, talvez por exigir que ele entregue na ausência do Soteldo, como a gente teve nos últimos jogos, do Cristaldo especialmente, que ele seja a referência técnica, né? O Pavon não é um craque de bola. Eu gosto muito desse jogador, tá? Desde que ele surgiu no Boca. Mas o que me agrada no Pavon é que eu nunca vi falta de envolvimento dele, falta de entrega. E no jogo, cara, ele comeu a bola. Ele buscou, deu carrinho, marcou, atacou, cobrou um pênalti mas fez um gol de pênalti. Bom, fala isso pro rival, que faz um gol de pênalti, assim é fácil. Pois é, chegou lá e resolveu, botou na marca da cal, afundou o goleiro e acabou, resolveu. Ali o Grêmio abre o placar, gol do Pavon. E o Pavon foi esse cara no jogo. Não sei se a declaração do Renato, não sei se a conversa no vestiário, não sei o que aconteceu. O adversário inferior também, a gente sabe disso, mas eu estou falando dele, na análise pessoal individual do Pavon. Ele foi tecnicamente e fisicamente e emocionalmente muito bem no jogo. Ele faz o primeiro gol e aí o Grêmio toma um gol de empate. Bola aérea, aquele problema e tal, vem um cruzamento. O Ronaldo, que é um atacante que até, enfim, no Campeonato Paulista aqui, jogou no interior aqui, faz os seus golzinhos, mas estava numa seca aí desde abril sem marcar. E aí conseguiu fazer o gol e tal, o Grêmio empate. Eu pensei, ai meu Deus do céu, vai azedar de novo. E aí vem um gol muito importante com a participação de Jefferson Soteldo. E a gente precisa falar do venezuelano, que é um capítulo à parte. O Soteldo é aquele marrentinho que você precisa administrar, né? E na ausência de grandes jogadores, é óbvio que você não pode punir o time. O Soteldo tinha que tomar uma chamada, né? Porque ele não se apresentou no dia que ele deveria. O Grêmio está precisando muito dele no Campeonato Brasileiro. E aí você nota como é importante você ter um jogador de qualidade no teu time. Futebol é cada vez mais qualidade, gente. O jogador. Isso se sobrepõe. Eu sei que muitas vezes o aspecto tático ele é importante, a questão física, é um combo, na verdade, né? Mas, cara, é só você olhar os principais times do Brasil hoje e olhar para os times. O treinador ele vai conseguir, diante de um trabalho magnífico, elevar um pouco o nível desses atletas. Mas, assim, você pega um Bahia, por exemplo. Por que o Bahia está no G4? Por que o Bahia está na parte de cima da tabela? Porque os caras gastaram, porque os caras contrataram, porque os caras têm Cauli, Caio Alexandre, Everton Ribeiro. Então, assim, e tem um técnico, obviamente, o Rogério Ceni, que está fazendo um trabalho espetacular. Mas tem qualidade no elenco, tem investimento. O Bahia hoje, até pelo investimento, né, ele bate de frente, ele leva jogadores que muitas vezes poderiam ir para outros mercados. O mesmo vale para o Fortaleza. Então, futebol, infelizmente, hoje é dinheiro. E se não contratar, e se você ficar dependendo da base, pode surgir uma joia ou outra, mas tem menino que também sente a pressão. Se você ficar dependendo com todo o respeito, de Galdino, de Natan Pescador, sabe, de Reinaldo, de João Pedro Galvão, cara, a coisa não ia acontecer. Voltou um desses caras importantes, que é o Soteldo,
E, de novo, fazendo a ressalva do adversário, mas, cara, ele resolveu. E aí, o gol do Galdino é um gol que ele está por dentro, e ele foi incisivo pela ponta esquerda em várias oportunidades. Ele criou muitas chances para o Grêmio, que era o que faltava, né? Mesmo tendo o Natan Fernandes, mesmo o Gustavinho pelos lados do campo, em vários jogos, muito importante. Mas, cara, em vários jogos era o Galdino, era o Pavon e o João Pedro Galvão. Como é que você pretende ganhar jogo? Assim, era só o Pavon numa qualidade um pouquinho superior. E eu sei que o Galdino fez um gol importante, eu sei que o Galdino, às vezes, consegue entregar, mas, cara, o Galdino tem um nível abaixo em relação aos demais. E fez um gol importante realmente, mas recebeu uma bola do Soteldo, como eu disse, caiu por dentro, driblou a marcação, enganou a marcação e deu um toque deixando o Galdino na cara do goleiro. Ali era só fazer. Então, assim, eu não quero desmerecer o gol do Galdino, mas a jogada foi toda do Soteldo. E ali o Grêmio consegue reagir imediatamente. Isso foi importante. O gol maravilhoso na hora certa, porque toma um empate, dá aquela... Puxa vida, será que vem um fantasma, né, literalmente, né, no caso do Operário? E aí o Grêmio faz o 2-1. Bom, aí vai para o intervalo, volta no segundo tempo, o Gustavinho entra no lugar do Edenilson, e aí, claro, né, o Operário, a gente está falando de um contexto diferente, né? O jogo fazia com que o Operário tivesse que se lançar para buscar pelo menos um empate para levar para pênaltis, né? Conseguiu empatar o primeiro jogo, se empatasse esse jogo era lucro para levar para pênaltis, e aí deu alguns espaços no segundo tempo, o Jeromel antecipava bastante, conseguiu armar algumas jogadas, e aí o Grêmio se colocou para matar o jogo, especialmente na jogada característica do Gustavinho, e em vários momentos o Soteldo também caindo pela esquerda enquanto esteve em campo, depois pela direita, né? Porque aí o Gustavinho caiu mais pela esquerda e o Soteldo pela direita, mas enfim, o Grêmio teve muito mais presença no campo ofensivo, mesmo com o Operário tentando, né, ameaçando um pouquinho. O Marte fez algumas defesas importantes também, os caras estavam chegando e tal, mas sem muita, né, agressividade. Né? Eles ficavam com a bola, eles buscavam um ataque, mas o Grêmio estava lá se defendendo sem sustos, e aí numa escapada o Gustavinho foi lá e definiu o placar por 3-1. O Grêmio poderia ter feito mais, poderia. Teve alguns contra-ataques até que não encaixaram. O Soteldo demorou uma hora para lançar o Pavon, né, pelo lado esquerdo. Aqui tentou, foi um pouco fominha. E o Soteldo é isso, né, cara? Você tem que administrar ele internamente, mas você precisa dele. Como você precisa do Diego Costa, como você precisa dos reforços que vão chegar. E a partir daí, você pode ter um pouco mais de qualidade para bater de frente com os outros adversários. Não estou aqui desconsiderando a fase que a gente está, muito pelo contrário. Mas, cara, o cenário estava pronto. Por alguma hecatombe o Grêmio não classificasse hoje, acabou, a pressão seria muito grande. Não sei como o Renato suportaria essa pressão se ele não passasse pelo Operário, que está na Série B, no meio de toda essa crise no Campeonato Brasileiro. Então, quando ele fala que o Grêmio ganhou o Gauchão, classificou na Libertadores e classificou na Copa do Brasil, é um fato. E que precisa melhorar no Brasileiro também é um fato. Então, o Grêmio melhorando no Brasileiro não pode ser rebaixado. Agora, melhorando no Brasileiro daqui para frente, você vai ver que tudo isso, a gente vai olhar para o lado e vai falar assim, caramba, não está tão ruim assim. É que o Campeonato Brasileiro hoje nos deixa numa condição de susto, de medo, de tensão, de receio. Mas resolvendo isso, e não vai ser fácil resolver, porque no Campeonato Brasileiro os jogos são muito mais difíceis do que contra o Operário, do que contra até essa primeira fase que o Grêmio enfrentou na Libertadores. Muito mais difíceis, muito mais difíceis. Contra qualquer time, tá? Contra o Vitória, contra o Bahia, contra o São Paulo, contra o Palmeiras, o Flamengo. É muito mais difícil, gente. Mesmo adversários que estão lá na parte de baixo. E o Grêmio precisa pontuar, o Renato sabe disso. Então, voltando esses jogadores e o Grêmio voltando para a Arena, né? Não sei quando isso vai acontecer, tem uma previsão aí da Libertadores em agosto, mas, cara, é difícil. O gramado do Centenário está péssimo, o Grêmio não está na sua casa e realmente é o único clube da Série A que não joga em casa por conta de tudo que aconteceu. Eu não posso desconsiderar isso. Ah, Chico, mas o efeito prático é que o Grêmio, se continuar assim, vai ser rebaixado. Eu sei. E precisa dar um jeito de vencer em Caxias, fora de casa, e de resolver a situação. Mas eu não posso desconsiderar essa situação. E até por isso, eu entendo um pouco o momento que o Grêmio está passando. Os jogadores estão deixando a desejar em alguns momentos. O Renato também se perde em alguns momentos nas escolhas e tudo mais. Tudo isso faz parte de oscilações, de uma crise momentânea que a gente está passando, mas que eu tenho esperança que ali na frente a gente vai resolver. Ufa, vencemos bem, né? Despachamos o adversário, era necessário, mas que sirva de gás, motivação, ainda mais com jogadores voltando, para a gente poder vencer o São Paulo. Vai ter que ganhar do São Paulo. Eu não sei como, porque o São Paulo está vivendo uma fase espetacular com o Zubeldia, mas vai ter que ganhar. Se o Diego Costa conseguir voltar, bom, aí
aí eu acho que a gente já começa a negociar um pouco em termos de qualidade. O São Paulo ainda é favorito, ainda tem uma tendência de ganhar, mas o Grêmio já se levantou tantas vezes que eu tenho esperança de que a gente possa se reerguer nesse ano e conseguir pelo menos uma posição digna no Brasileiro e depois ver o que acontece no segundo semestre. O que vocês acharam? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!